Bem-vindos ao podcast Prescrição Original, o podcast do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, o CBMEV. Eu sou a doutora Paula Schlickman. Eu sou a doutora Tatiana Farias. E nós somos as hosts desse episódio. Hoje a gente vai falar sobre MEV na infância e na adolescência. E para isso eu trouxe as ilustres nutricionista e pediatra, a doutora Bianca Naves, e a Cláudia... esqueci. Naufel Terzian. A doutora Bianca Naves, ela é nutricionista clínica, comunicadora na área da saúde e ela é certificada em medicina do estilo de vida. E a Cláudia, ela é pediatra, hematologista, ela é doutora em ciências da saúde, certificada em MEV, é professora universitária também e ela trabalha em consultório com criança e adolescente. Então, bem-vindas, gurias. Obrigada. É um Bem prazer estar aqui, uma honra. Muito bem. É uma honra estar aqui. Pra gente também. Pra gente ter esse bate-papo aqui importantíssimo sobre a infância e a adolescência, né? Ainda mais pensar nas estratégias de como cuidar dessas crianças e adolescentes que nos procuram hoje, né? Pensando que daqui 11 anos, que é tão próximo da gente, nós teremos praticamente o dobro de índice de obesidade nesse grupo populacional. Então, a gente fala também de prevenção. Eu acho que esse é o grande caminho, prevenção e promoção de saúde na medicina do estilo de vida. Eu acho que a pediatria, né, ela sempre teve essa conotação de a própria puericultura, ela tem muito essa conotação, já tem essa ligação aí com a promoção de saúde, né? Então, essa foi um dos meus motivadores a escolher a pediatria. Foi porque eu adoro ensinar a fazer papinha, sempre adorei, né? Então, aquela parte da pediatria que é a própria puericultura, eu acho que a MEV traz enriquece essa possibilidade do pediatra, né? Com o quê? Principalmente porque muitas das abordagens que a gente vê hoje, eu acho que é isso que a medicina do estilo de vida traz aí de contribuição, é que a gente não vê na graduação, nem na residência, nem nada, que é essa questão de comportamental e o quanto que é importante a gente envolver todos os membros, né, da família quando você está tratando de crianças e adolescentes. E eu falo que quando as mães nos procuram, né, que as tentantes ou gestantes, elas estão abertas à mudança, né? Que é tudo pensando no desenvolvimento, crescimento, na gestação, na saúde do bebê e futuramente de uma criança, de um adolescente. Então, essa é uma oportunidade para a gente trabalhar a mudança de estilo de vida antes mesmo do bebê nascer, né? Exatamente. E aí é que tá, elas estão no estado de prontidão para mudança, que olha, a gente já... O fato de tentar ficar grávida ou de estar grávida realmente te coloca aí num outro patamar, porque você já fica mais atenta, né? Que você vai ser responsável e a gente sabe qual é a importância deste cuidado nesta fase, antes até da gestação, né? Então, a questão dos 1000 dias, ele vem da pré-concepção, né? Exatamente. E o que é mais importante, e essa ação... Não importa se a criança que vai nascer vai ser um menino ou uma menina, vai se repercutir as melhorias, se a gente conseguir ali melhorar esse microambiente gestacional, essa melhoria vai ser para 2, 3, até 4 gerações futuras, inclusive na espermatogênese. Se for um menino que ela está gerando, já está interferindo na formação ali. Então, o quanto que é importante essas escolhas, esses hábitos. E daí, Bianca, eu queria saber da sua experiência aí e de vocês também, né? Porque o que eu trago é que, a despeito da gente estar em uma situação muito favorável em relação à expectativa de vida, em relação às facilidades que hoje a gente encontra, né? Para se alimentar melhor, para se exercitar, enfim... Frente a todas essas possibilidades, os nossos indicadores, né, eles não estão correspondentes a esses recursos. Nós temos indicadores ruins, né, indicadores de obesidade, né, enfim, como é que você vê isso? Como é que tem sido a sua prática em relação a essas
esse cuidado, né? Esse cuidado. É interessante porque eu, como nutricionista, né, as pessoas buscam um nutricionista a princípio para cuidar da sua alimentação, da sua nutrição. Então, para melhorar, né, a fertilidade, no caso de uma tentante, a gestante, para proporcionar, né, uma nutrição adequada para ela e para o bebê, e futuramente a criança, o adolescente, os pais procuram, né, que são os pais que procuram a gente nessa fase, para promover um ambiente nutricional adequado. Porém, a gente sabe que o ato de se alimentar, de se nutrir, é muito mais complexo do que simplesmente eu colocar vegetais à mesa, né, produtos, alimentos integrais, a nossa leguminosa, né, enfim, é muito mais complexo. E quando a gente entende, né, como profissional da saúde, os outros fatores, no caso, estresse, qualidade do sono, né, vida ativa, relacionamentos, é que você consegue prescrever melhor, orientar e conduzir. Então, em todo o ciclo da nossa vida, né, é exatamente a importância que a medicina do estilo de vida nos traz, a consciência, estudos, informação, instrumentos, é justamente permite que o nutricionista, eu como profissional que oriento uma alimentação, né, e sobretudo um comportamento alimentar melhor, eu permita realmente ajudar aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela criança, aquele adolescente a mudar seu hábito. Porque não é simplesmente dizer o que se tem que comer, mas como se come, né? E como você faz essa gestão de hábitos para que você tenha um melhor relacionamento com a comida o quanto antes, né, melhor. E o que a gente vê, né, Bianca, é exatamente isso, que tem esse estado de prontidão, tá ali, e que como é que a gente aproveita melhor este momento da maternagem e a responsabilidade que você tem com essa criança e com esse adolescente por muito tempo. Né? Então, nós não nascemos prontos. Essa é uma grande diferença do ser humano. E a gente tem o quê? Uma grande plasticidade, né? Então, a gente tem uma grande possibilidade dessas intervenções melhorarem, né? Então, a medicina do estilo de vida, quando você traz hábitos mais saudáveis na alimentação, na atividade física, né? A atividade física, por exemplo, ela pode melhorar muito a cognição, né? Então, a aprendizagem, o sono, ele pode... Todo mundo sabe. O sono, qual é uma das grandes coisas do sono? O que acontece? Ele faz crescer, ele faz o quê? A limpeza, né? Como eu falo assim, a faxina ali. Isso você pode conversar com crianças muito novinhas, elas já vão entender. Então, às vezes, a criança tá com uma dificuldade de sono, etc. E você pode abordar esse pilar da medicina do estilo de vida de uma forma lúdica com a criança, né? De uma forma porque... tem algumas coisas que são muito naturais do ser humano. E uma delas a gente quer aprender. O ser humano, ele nasce ávido por aprendizado. Então, se alguém agora da nossa faixa etária que falar, não, mas eu não gosto de ler, em algum momento da sua vida você quis muito ler, muito aprender, a gente está muito sempre disposto. Então, quando você chega para a criança e explica, olha, quando a gente dorme, claro que você vai usar, você não vai falar, olha, tem um receptor XPTO e a melatonina, que inclusive é produzida intestinal, 60% da melatonina na infância pode ter essa produção intestinal que depende da sua microbiota. Você não precisa falar nada disso. Mas você pode falar para a criança que uma das coisas que acontecem é que vem ali uma vassourinha, que é feita uma higienização, e que daí a gente escolhe as coisas boas que vão ficar. Isso significa o quê? Consolidação de memória. Então vem lá uma queixa para mim no consultório de baixo rendimento escolar, de hiperatividade. Será que essa criança está dormindo bem? Por exemplo, não adianta, né? Na clínica, quando eu não estou dormindo bem, eu tenho 2 sintomas, Bianca. Me conta. Eu como carboidrato. Precisa de energia. Quando a gente está cansado, a gente precisa de energia. Meu prato fica branco. Deve ser amarelo. É amarelo. Ele fica... Eu como carboidrato e eu tenho sonolência diurna. A criança. Como é que a criança fica? Provavelmente igual. Irritada.
A criança, ela tem o quê? Irritabilidade, ela tem essa não capacidade de aprendizado, foco atencional muda. Então, às vezes, o sintoma que a gente tem para perceber que a gente tem algum pilar ali para intervir, para fazer a nossa intervenção em MEV, é diferente um pouco do adulto. Mas, o que acontece? O nosso trabalho, Bianca, enquanto quem cuida dessa faixa etária, né? Dessa faixa etária inicial, é reduzir o trabalho dos clínicos. Porque, pensa bem, se a gente consegue, se a Bianca vai lá, consegue fazer um padrão alimentar melhor, que melhore a microbiota, se vai comigo eu consigo fazer um sono melhor, estimulo a atividade física, né? A gente conversa. O trabalho de quem faz pediatria, ele amplia, não só para a família, como para a escola. Com certeza, com certeza. Né? Então, se a gente vai incluindo todas esses cuidadores essa da rede de infância, apoio, essa né? rede de apoio da infância, fatalmente, eles vão começar a ter hábitos melhores. E daí, esses dados estatísticos, que são catastróficos, que eu queria que você falasse aí um pouquinho disso que você estava falando aqui pra gente, no Esquenta, eles podem ser melhorados se a gente intervir também na infância e na adolescência. E com isso, imagina vocês lá na clínica, recebendo uma pessoa, qual é uma das principais dificuldades que vocês encontram com os pacientes com doença crônica não transmissível? Mudança de hábito. Mudança de total. comportamento. E é esse o grande diferencial da medicina do estilo de vida, né? É. A MEV é muito mais do que a orientação sobre cada pilar, mas as estratégias e ferramentas que a gente utiliza, né? E que ajuda nessa mudança de comportamento. E no caso da criança e adolescente, depende da família, né? E assim, achei interessante a gente trazer não só a importância da mãe, mas do pai também nesse processo. Antes da concepção, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? A gente sabe hoje que a interferência nutricional, a qualidade alimentar, principalmente aí a presença de micronutrientes essenciais, vitaminas, minerais, depende é totalmente determinante para a qualidade, né? Da qualidade até genética, né? A gente fala da epigenética do óvulo e do espermatozoide, né? Então a gente consegue ter pais e mães mais saudáveis, né, mais férteis, né, cuidando dessa nutrição. Isso não é um achismo, já tem evidência científica, temos estudos comprovando a importância do pai, né, da mulher e do homem, nesse cuidado prévio nutricional de pelo menos 3 meses antes da gestação, né, da concepção, para que tenha essa reserva nutricional e essa melhora da qualidade e fertilidade aí também. E essa importância aí masculina, eu acho que é legal que a gente, né, naturalmente surgiu aqui uma coincidência, que é super importante. Então, por exemplo, se sabe que o vínculo, né? Então, quando a gente fala lá do pilar dos relacionamentos, né? Então, quem nunca viu uma criança engatinhando ou começando a andar, que quer mexer nessa florzinha, que tem aqui uma florzinha, ela põe aqui e dá uma olhadinha, ou para a mãe, ou para o pai, ou para quem é o cuidador daquela criança. Então, daí o olhar, então ela começa o quê? Com aquele reconhecimento facial, que é um dos primeiros dados do nosso cérebro social. Né? Então, tudo isso o quê? São as conexões. Então, em qualquer dimensão que a gente possa falar em relação à criança e adolescente, então é importante que a gente fale também do adolescente, a presença de um adulto responsável, de um adulto que tenha o olhar para essa criança, de um adulto que acha, nossa, essa criança é importante para mim. Essa criança, eu vou me dedicar a esta criança, eu vou auxiliá-la a se tornar uma pessoa virtuosa, e uma pessoa virtuosa fisicamente, intelectualmente, de valores, né, de conexões, né, então conexões com a natureza. Então, tudo isso entram as duas, entram os dois gêneros, né, ou todos os gêneros, se a gente for falar assim, mas é muito importante
essa representatividade, sabe? E eu vejo a importância, né, nessa prática e nesse cuidado, né? Porque muitas vezes o trabalho começa com o pai e com a mãe, né? Com a criança e com o adolescente. A criança e o adolescente, ele é fruto do ambiente que ele vive e das relações que ele se espelha e que ele consome, né? Não só o alimento, mas em todos os sentimentos, emoções, experiências, vivências, né? E é fato que uma criança, ela repete o hábito do pai. Se o pai e a mãe falam palavrão, ela vai falar palavrão, né? Se o pai e a mãe consomem refrigerante, ela vai consumir junto, né? E não adianta consumir escondido, né? Eu falo que toda mentira tem... Tu não sabe que mentira tem perna curta, então você pode tomar, eu não posso tomar? Eu quero experimentar. Abre a curiosidade. Então, é um trabalho familiar. O pediatra trabalha com a família, né? A nutricionista que trabalha com criança e adolescente trabalha com a família, né? Que é educação parental aí, né? Educação parental. Eu queria entrar um pouco nessa questão, porque a gente falou do pré-concepção, mas a gente sabe que depois que a criança nasce, é uma revolução que acontece na casa. Então, assim, qual que é o desafio para esse pai, para essa mãe, depois de que tudo mudou, e aí tem muitas tensões, porque tem a questão do amamental, que não dorme, porque a criança tá... Como que é o desafio de manter esses hábitos saudáveis no meio dessa rotina louca, trabalho, relacionamento, às vezes conjugal também? Como é que você lida com isso tudo no consultório e aquela criança, coitadinha, que tá ali no meio daquele ambiente? Primeira coisa... não, né? Mas assim, tá ali, a gente sabe que sabe que os desafios acontecem, né? Sim. Primeira coisa que é outra coisa que a gente aprende muito na MEV, é o que? Escuta ativa. Né? Então, a gente tem que escutar. E a despeito de que quando a gente tá ali no cafezinho com as amigas, a gente conversa, eu tô com um problema assim em casa, não sei o que, outro fala, eu também. Cada eu também é diferente. Cada eu também é um par, né? Um par, ou enfim, é um contexto, é um microcosmos que está cuidando daquela criança. Né? Então, eu acho que a primeira coisa, e é das ferramentas que a MEV usa, é a escutativa, né? Então, você auxilia nisso. Você auxilia na comunicação. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa... E para tudo existem alternativas, né? Então, é escutar isso e ver qual é construir junto com o seu paciente qual é a melhor solução para aquele problema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Acho muito bacana que a gente fale, porque vou contar um segredo aqui para quem tá vendo hoje. Nós não somos perfeitas, temos perrengues à beça. Nem me fala. Tá? Perrengues à beça. E um dos perrengues, eu tenho uma filha mais velha, hoje está com 15 anos, por isso, né, tem muita coisa de adolescência para a gente falar. Mas quando ela era mais nova, meu marido, ele sempre chegou mais tarde. E, para mim, e esse eu acho que é uma das coisas que eu falo quando eu dou aula, quando eu falo com os meus pacientes, etc. Um dos pilares que, para mim, norteiam é o sono. Porque o sono, ele estabelece rotina. Né? A partir do momento que você tem horário de dormir, você começa, então, que horário que eu vou tomar banho, que horário que eu vou comer, que horário que eu... Né? Então, ele estabelece uma virtude, que é a virtude da ordem. E o Beto chegava, e o que ele fazia? Play. Era a hora do play com o papai. Você já encontrou um par aqui, que é exatamente essa questão da minha casa atualmente, tá? É essa a questão. E nós ficávamos naquela divisão, tipo, poxa vida, mas é importante o contato. Nossa, que bacana, é um pai participativo, que quer brincar, que quer... Agora. Com contrapartida de, ok, mas é uma criança que precisa dormir. E nós encontramos uma maneira. Foi a solução que eu colocamos... Tô fazendo um cheque de 1 milhão. Somos médicos. Um cheque. Foi quase escala de plantão. Mas nós resolvemos alguns horários. Alguns dias da semana onde aquilo seria ok. E outros dias onde, se for para você chegar no horário que ela tá dormindo, entre 7h30 e 8h30, não chega.
Chega um pouco Chega depois. um pouco depois ou chega antes. Porque nestes dias ela vai estar... E isso é bom para o casal. É. Não só, né, para a parte sexual, mas para conversar, Pra ter pra- um respiro, um pra ter respiro. Para conexão. né, Um para momento, conexão do casal, que é fundamental para a Anotou aí? educação. então, Que é fundamental para a própria educação. Então, é um ganha-ganha para toda a É família, verdade. né? É. Mas isso funcionou para minha família. Talvez para uma Talvez outra pra outra família é não diferente, né? funcione. Uhum. Ok. O que eu acho é que o profissional da MEV tem que funcionar como um amparo, Uhum. como um guia, sabe? Como alguém que, ó, conta comigo. Nós vamos encontrar juntos. Às vezes eu também não sei Não a vai solução saber. de um paciente, né? Porque uma das coisas, e daí também um outro relato pessoal. Logo que eu comecei, que eu me formei, né? Faz 30 anos. parece. É, Olha lá, mais um cheque para entender o que ela fez Então, aí, para tá é, ótimo. Logo que eu me formei, eu fui para o consultório. E uma das coisas que eu achei muito intrigante, que eu fui meio revoltada para casa, foi que uma paciente chegou para mim, doutora, onde que eu coloco? Que escola que você acha que é boa? Gente, o doutor Marcondes não tinha me ensinado qual era a escola que eu ajudava a colocar, entendeu? Sim. A gente não aprende isso Uhum. na graduação, nem na Uhum. residência, Uhum. por melhor, né? Então, Por melhor que tive seja, uma boa né? graduação, tive uma boa residência médica, tive contatos com excelentes profissionais, né? Tive oportunidade de ter um trabalho multidisciplinar desde muito precocemente na minha Que era carreira, o nicho daquela, né? né, que Claudinha? é super importante, mas ninguém me preparou para esse tipo de dúvida do meu Uhum. paciente. Uhum. Mas é exatamente. a gente precisa estar Precisa. preparado. Uhum. Uhum. E eu vejo uma questão importante, né, que é o gerenciamento do peso dessas gestantes puérperas, né, e depois as mulheres voltam para a rotina de vida, de trabalho, né, conciliando a maternidade com a vida profissional, com a vida doméstica, e é muito fácil se perder, porque a prioridade, a mulher, é muito fácil abrir mão de tudo, Abre mão de E- tudo e às vezes só sobra... o filho, e não tem tempo para se cuidar, né? E eu falo que esse caminho deveria ser inverso, né? Primeiro ela vai se cuidar, é como se fosse a sobrevivência É. dentro do avião. Primeiro você coloca a máscara em você, depois no seu filho, né? E eu lembro que eu estava pós-parto, tinha 40 dias, eu fui fazer exercício, eu falei, eu precisava, minha mãe falou assim para mim, né? Lógico, minha mãe de outra geração. Filha, mas você já vai voltar a fazer exercício? Uhum. Eu falei para ela, eu preciso desse É. meu tempo. Eu preciso voltar a fazer exercício. Desde que seja leve, lógico, né? Tinha sido liberada, mas eu preciso desse tempo. Mas eu fui julgada, de uma forma É. inconsciente dela, ela Sim, que pelas- pensando no bem das minhas filhas, né? Mas é isso, a gente precisa se organizar, contar com uma rede de apoio, vó, né, parente, ou mesmo, né, enfim, a rede de apoio que você encontrar ali, para você ter um tempo para se organizar mentalmente, para voltar para a atividade física, né, e para se alimentar. E para se alimentar. E para se alimentar, porque comer correndo, comer qualquer coisa, não dormir, é óbvio que você vai para mais você vai Você vai colocar por mais mais, carboidrato, você vai ter mais vontade, Vai ficar mais necessidade de doce, vai estressada. ficar mais estressada. O peso, né, para mulher e para homem deveria ser também lógico, né, mas é uma questão importante aí no pós-parto, né? Por homem que eu tô querendo dizer assim, homens também devem se preocupar ao longo da vida, é que a mulher tem uma questão que é muito mais fácil engordar durante a gestação, né? Tem todos os efeitos hormonais aí, tem uma dificuldade maior na perda de peso, né? No puerpério aí. Mas a gente precisa se olhar, se amparar e ter essa rede de apoio e contar com um profissional para que possa nos dar a mão. E não vale dieta restritiva, vida radical. Não vale, vale você Vale. adaptar A realidade. a E realidade aí ali. é no meio desse turbilhão que você tá criando os hábitos da criança também, né? E estruturando sua casa. E aí? Estruturando sua casa. Porque queira ou não queira, ainda a gente vive, né? A mulher tem seu papel dentro de casa, né? A mulher que conduz, na maioria dos casos, os hábitos, a rotina, né? E isso eu acho positivo, Uhum. né? Sim. Porque o homem tem seu papel, a mulher tem seu papel e a gente aprendeu desde sempre, né? Não tô falando que isso é uma regra, mas é comum. Então, a mulher se organizando, ela acaba organizando a rotina, né? Como você disse, uma virtude. A ordem é uma virtude. A ordem é uma virtude. E eu acho que a medicina do estilo de vida traz isso, a ordem, a rotina, os hábitos, né? E de uma forma consistente e, consequentemente, que poupa energia. Quando a gente cria hábito, a gente economiza energia, né? Sim. Você não pensa, né? Se você tem que comer uma fruta Uhum. todo dia de manhã,
Você não vai pensar. A partir do 7º dia, você faz automático. Essa é uma das grandes funções do hábito. É. Todos nós temos hábitos. Uhum. Todos nós temos hábitos. Algum hábito. E o hábito, no sistema nervoso central, essa é uma das funções do hábito. Ele poupa energia. Uhum. Porque é a partir da nossa capacidade de formar hábito que eu consigo pensar em outras outras coisas. coisas. Então, abre espaço para sua criatividade, para tudo mais. E criança, mais ainda, gosta de rotina. De rotina. A gente também, vamos falar a verdade? Todo mundo fala assim, bom meu demais. trabalho é uma rotina. Imagina É. você trabalhar todo dia, você não sabe o que vai acontecer. É. Ok, você tem lá um paciente, cada paciente te traz um Mas você um sabe que você vai diferencial. para o consultório, vai atender, vai ter aquela metodologia. E para a criança, ela precisa Ela dessa. precisa disso, entendeu? Uhum. Então, assim, a dica que fica é, precisamos colocar e estabelecer hábitos e rotinas para as nossas Uhum. crianças. Uhum. E para isso, a gente precisa fortalecer os adultos que cuidam Uhum. deles, Uhum. né? Então, preciso saber, porque todo mundo quer escolher o que é melhor para o filho, né? É. Todo mundo quer essa escolha, né? Então, mas o que eu Realmente, sinto né? no consultório que está acontecendo? É é como se tivesse uma fragilidade, né? Assim, não, é isso aqui que é melhor e eu vou me assegurar de que é isso aqui que é o melhor, Uhum. né? Então, É. a gente fica assim, não, por exemplo, ninguém, ou eu vejo assim, ninguém é sempre ruim da gente falar, É. mas pouquíssimas pessoas hoje em dia levariam os seus filhos numa viagem sem estar na cadeirinha. Uhum. Uhum. Isso. A nossa atualidade hoje é uma obrigação, Uma é algo... obrigação, é. Antigamente, não, né? Ok, mas no nosso tempo já foi, que bom. Tem um monte de coisa do nosso tempo que era legal. Essa aqui era ruim, né? Andar lá na Brasília, Lá atrás, A na cachoeira não dá. variante, não dá certo, não é mais. Não na é- Belina, né? na Belina. Belinosa. As crianças, os primos, Isso, todo mundo. grudando chiclete no vidro. É. Não dá certo, É. né? Vai pôr na cadeirinha. Seu filho chora, berra, não sei o quê. O que você vai falar? Filho, por amor, Você vai ficar. eu não abro mão da sua segurança. É. Mas eu não vou gostar de você. Não tem problema. Você não está aqui para gostar de mim. Que meu amor por você É é sua que segurança. é incondicional. E é por amor que eu escolho isso. Uhum. É por amor que na nossa casa a gente vai pôr aqui a abobrinha, o feijão, a leguminosa. É por amor que a gente vai ter isso e não vai ter, né, outras coisas. É por amor que na minha despensa não tem mais só guloseimas, Uhum. né? E é por amor que de vez em quando a gente vai Vai encontrar ter com um a gente. momento Eu e a também Bianca de- vamos comer, de repente a gente tá lá numa sobremesa deliciosa, vou falar, o quê? Vocês... É por amor. Por amor. Por amor. E por respeito aos nossos sentimentos e desejos. Mas né? Claro. com ordem, com rotina, com estratégia. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer os nossos adultos de que é isso que tem que fazer. Uhum. Deixar pais, Ok. pais fortes dessas crianças e adolescentes, Muito né? legal. E eu queria trazer agora, por exemplo, né? A gente está falando da infância, que o controle aparentemente é nosso. Mas e quando essa criança se desenvolve, está entrando na adolescência e é onde ela passa a ter liberdade de escolha, onde ela procura essa individualidade também? Como é que isso se dá daí? Olha só, eu acredito que a base familiar, né, o ambiente, vai dar o norte para essa criança e adolescente se aventurar, né, na adolescência, porque justamente é um momento de descobertas. E eu acredito que estar ao lado, que sejam os pais, cuidadores, né, nós profissionais da saúde, né, para ajudar nessas escolhas, a formação desses novos hábitos e simplesmente, né, não julgar, mas ajudar, porque o julgamento adolescente, ele foge de Separa, né? julgamento. Né? É dar instrumentos para que eles consigam fazer suas melhores escolhas. Mas eu ainda só atendo adolescente, minhas filhas não chegaram ainda, eu acho que você é PhD. Mais um chequinho As nossas aqui. segredos. Não, vamos lá. Assim, o adolescente depende Na verdade, a pediatria é uma coisa, né? Porque é muito diferente você atender um bebê, uma mãe que está ali estressada e você tem que ensinar pega para uma criança maior que está com uma dificuldade escolar, um puber
Então, a puberdade é um momento. Então, a própria adolescência, ela tem fases, tá bom? Então, isso é uma das questões. Se a base foi bem feita, eles vão transgredir. Faz parte da adolescência a transgressão. Quebrar regras. Mas se você já vai permitindo transgressões, porque eu vou transgredir. Se eu já tô aqui, se meu sarrafo já é aqui, eu vou transgredir para cá. Então, de repente, ele vai transgredir para um lugar onde você não queira. Então, esse é um dos pontos. Por isso, voltamos com a questão de fortalecer e de pôr os limites já desde a mais... Né? Outras são os contatos com coisas de qualidade, natureza. Então, uma criança que faz trilha, ela vai querer continuar fazendo, ela se acostumou com aquela vivência, contato, né? com aquela vivência. Então, então, os hábitos que a gente instala ali, eles vão persistir na adolescência. E o adolescente, ele passa por alguns momentos, por alguns lutos, que os pais estão passando pelos mesmos lutos. Sim. Basicamente, são 3 lutos pelos quais os adolescentes passam. O luto da infância perdida. Então, é aquela... Talvez muitos de nós vão se auto-identificar agora, que é quando você pegava a sua boneca preferida, tô falando aqui boneca, podia ser carrinho, essa pode ser o imagem quê. na cabeça. E quando a sua amiga, Bianca, ia em casa, por exemplo, mãe, esconde a Barbie aí, não quero que Bianca veja eu brincando de Barbie. Bianca fechou a porta, eu já tô lá no quarto brincando com a Barbie. Então, o que eu tô me despedindo da minha infância. O luto pelo corpo perdido. Gente, por mais que na gestação nosso corpo modifique muito, é um corpo que vai se modificando, mas você já conhece. As modificações da puberdade são muitas, né? E é muito novo, né? Muito novo. É um corpo novo, é outra coisa. Então, é o corpo, né? E o próprio luto daquilo do desconhecido, né? E dos pais. Os meus pais, que eram meus heróis. Os meus pais, que a minha mãe, que tudo que falava estava certo, agora nada do que ela fala tá certo. Né? Nada do que ela fala, só fala nhaca essa mulher, não é possível. Então, é o luto dos pais, é o luto dos pais idealizados que não tem mais. E os pais, por sua vez, também estão. Gente, Bianca, abrace muito suas pituquinhas, porque quando se abraçar um corpo púbere, é diferente. Então, a gente perde, sabe? Aquela coisa de, eu vou deitar aqui um pouquinho com você abraçadinha. É outro corpo, né? O homem vai abraçar a filha, puta, mas tem uma mama agora aqui, peraí, eu não sei, mas eu não posso pôr a minha mão em qualquer lugar, né? Então, existe essa perda, né? Os pais também estão, a perda o luto pelo corpo infantil, a infância, né? Que, puxa vida, antes eu jogava o meu óculos aqui no chão, pegava, ela dava risada, agora eu monto cambalhota e não vai, né? Tudo é boring. Então, tudo vira chatice. Então, o PF na minha família é programa da família, né? Então, o PF não tem mais graça nenhuma, né? E na casa dos avós, que era a coisa mais divertida, deixa de ser. Então, tudo isso tem que ter o quê? Acolhimento. Mas, uma das coisas que eu garanto para vocês, o adolescente necessita de um adulto em quem se espelhar, em quem se motivar, porque eles estão na transição entre a infância e a adultice. Então, imagina você dando um passo. Quando a gente está dando um passo, que o pé saiu de um lugar e vai para o outro, não dá um desequilíbrio até que a gente chegue no outro lugar? Seguro. É isso, é esse desequilíbrio. E eles têm que estar olhando. Normalmente, não é mais para o pai e para a mãe que eles vão olhar. Então, uma figura de um profissional. Então, vai lá na Bianca, nossa, olha a Bianca. Tem a referência, né? Ela me tratou bem, ela me acolheu, me entendeu, eu me identifiquei. Sabe aquela propaganda do Fernandinho, que usava gravata? Começa a querer usar blusa rosa. Não, hoje fui lá na doutora Bianca, ela estava com uma blusa lilás, né, Bianca? Uma blusa lilás também, chega lá para... Enfim, começa a ter o professor. Tá? Um professor, um tio, um padrinho, um médico, né? O pediatra que consiga atender adolescente. Existe uma especialidade específica nisso, que é a ebiatria, mas dentro da pediatria a gente consegue atender bem. Eu, por exemplo, quando comecei a atender
adolescentes não tem mais brinquedo, tem uma caixa de brinquedos. Uhum. Então, eu mudei um pouquinho, porque Tem ele que não ter esse tem, cuidado, eu mudei né? um pouquinho o ambiente. Então, ele precisa de um adulto de referência para que ele se... E daí, esse adulto pode influenciá-lo nos hábitos, nas dúvidas e na fortaleza. Porque ninguém aqui precisa ser ingênuo de achar que as nossas crianças, os nossos adolescentes, desde aquele que vai no seu consultório até os da nossa família, vão algum dia oferecer álcool, cigarro, vape, tá aí com tudo, tá? Crianças cada vez mais novas, 11 anos usando vape. É muito, Nossa, tá? Então, vão oferecer. Como é que esse adolescente que precisa do grupo tem a fortaleza de falar, legal, cara, vai em frente, mas eu não quero. É possível. É possível. E você ter um profissional da medicina do estilo de vida que sabe todos os efeitos do tabaco, etc, etc, para te auxiliar nisso, não é sensacional? É fundamental. É fundamental. Sensacional, dá um baita de um suporte aí, um apoio. E com todas essas ferramentas, né, para manutenção daquele vínculo. E, assim, acredito que nessa busca, né, agora de novas referências, né, ele leva também os valores, né? Por isso, a gente precisa também voltar a reforçar a importância, né, da presença da família nesse início, né? E o momento de soltar, né, de confiar, né, de entregar ao mundo e para que, né, ele vá para suas buscas, mas confiando, né, naquele trabalho que foi feito lá no início. Isso, Tati, que você está falando é muito importante. Porque lembra que eu falei dos lutos? Sim. Os pais estão com essa dificuldade. Então, a gente... muito Né, bom. você precisa confiar no que você fez. Sim. E soltar, né? E é difícil. Você joga na mão e vai, né? Entendeu? E ó, vai que eu tô aqui. Sim. Né? Vai que eu tô aqui. Né? Aqui. Sabe, eu acho que assim, existem coisas que na infância podem acontecer que depois você pode dizer, quem aqui aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha direto? Não, né? É. Foram passos, né? Foi... E muitas Então, quedas, isso, né? e Até. muitas quedas, né? Então, Quantos joelhos isso. folados que acontece Quantos no meio do joelhos caminho, né? ralados no meio do caminho? Mas existia não, então compra bicicleta, daí bicicleta de rodinha. Hoje em dia, então, compra aquela bicicleta sem rodinha que é para auxiliar no passe, que é aquela que vai com o pezinho mesmo. Mais ainda, né? Estratégias aí. Né? Então é isso, né? Eu acho que é... E saber que vai ter as próprias escolhas. E uma coisa, Cláudia, que eu acho que é importante também, vai que eu tô aqui e eu sou um ser humano como você. Eu tenho minhas limitações, né? Sou uma mãe suficientemente boa, não vou dar conta de tudo, porque nesse momento também eles começam a fazer comparações, né? Com aquelas pessoas que eles encontram e olham para os pais, mas... Então, bom, eu tô vivendo essa fase. Tô nessa fase mesmo, né? Então... Mas eles voltam. A gente voltou. É verdade. Eles voltam, mas costumo sempre fazer falar, essa realmente viagem não sei. muito Não, importante. realmente não sou Porque o que a 100%. gente... E daí tem uma outra coisa, que também acredito que a Meve, e penso que a Bianca também ajuda muito no consultório dela com isso. Autonomia. Sim, nossa, essa palavra é importantíssima, Né? inclusive Mas para a a Meve. vida inteira, a gente educando junto. Eu tô falando que meus pais até hoje estão do meu lado, até hoje, né? Dando apoio. Vai lá, né? Vai lá. Pode viajar que eu fico com as meninas, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante esse caminho com apoio. Né? A gente se apoiar, se apoiar. ter autonomia até para as decisões mais complexas da vida adulta, né? Que essas nossas crianças e adolescentes se tornaram adultos rapidamente. Muito rapidamente. rápido, né? Por isso que eu acho que assim, é um investimento incrível, porque quanto tempo dura a infância? Pela Organização Mundial de Saúde, hoje a adolescência se inicia aos 10 anos. Tá? Então, adolescência entre 10 e 19 anos. Existem aí algumas discussões, um prolongamento aí, por conta até da maturidade cerebral, córtex pré-frontal, etc. Mas, basicamente, o que a gente vai ver na literatura é esse de 10
a 19 anos. O que é um investimento de 10 10 anos Já faz uma na baita criação de De hábitos seres humanos. que vão poder modificar a saúde para sempre. As nossas crianças têm um potencial para serem centenárias. Nós temos, e mudando nossos hábitos agora. Sempre é tempo, né? né? Se a gente Sempre é tempo, conseguiu, sempre. imagina. Então, Mas qualquer imagina... sempre vai ter benefício. Mas imagine eles se construírem Desde hábitos saudáveis que levem, né, ao maior potencial que eles tiverem geneticamente, fisicamente, de força muscular, de flexibilidade, cardiovascular, intelectual, cognição, com os pilares da medicina de estilo de vida, né? Se eles tiverem uma alimentação adequada, né? Rica, uma plant-based, então é rica em frutas, verduras, vegetais, leguminosas, etc, né? Não precisa ser exclusivamente, não é exclusivamente uma... Mas com a base, né? Com essa oferta no dia a Isso, dia, porque né? educa o paladar. Como que é a questão da educação do paladar, Bianca? É treino. É treino. A gente treina nosso paladar, né? Adulto, a gente aprende a consumir menos açúcar, menos sal, menos gordura. A gente treina. Agora, a criança está formando, né? Essa formação de paladar tem questões genéticas que interferem nas preferências alimentares. Isso é fato, né? Preferir o doce, o amargo, o azedo, o salgado, enfim. Mas você ofertar, né? Ter um ambiente inclusivo, com alimentos essenciais, eu falo, a gente sempre começa com a dieta inclusiva, que é o que está faltando. Está faltando verdura, legume, cereal integral, leguminosa, né? Enfim, a gente inclui. E a criança pode falar, hoje eu não quero, amanhã eu quero, ou então, agora eu não gosto mais, mas depois vai voltar a gostar, mas não deixar de oferecer, né? Com o adolescente, é você mostrar, vamos dizer, o caminho para ele comer melhor, né? Não adianta a gente falar, você come mais alface, tomate, cenoura para se tornar mais saudável. Olha que delícia, aquela salada com aquele molho, a crocância. E a mídia hoje pode tanto prejudicar quanto contribuir, ajudar, né? Mas ontem eu estava olhando Pinterest, que eu adoro ver as receitas, uma salada de pera com nozes. Eu fiquei desejando aquela salada. Eu poderia estar vendo outra coisa, mas eu treinei meu olhar para coisa boa, né? Com criança e adolescente é a mesma coisa, a gente oferecer e treinando o olhar dessas crianças e adolescentes para que eles aprendam que aquilo pode ser gostoso, né? Não é que é saudável, vai fazer bem, você vai viver mais. Não, é gostoso, é prazeroso. Pode consumir, eventualmente, né? As indulgências que fazem parte? Pode, né? Não quero criar crianças e adolescentes que têm uma má relação com a comida, mas ele valorizar ali o que realmente vale a pena, né? Muito legal isso que você trouxe da questão do prazer, né? A gente está indo para o final do nosso podcast. Ai, nossa, passou muito rápido. E eu tenho que agradecer enormemente a presença de vocês e esse papo maravilhoso, que quase um papo de meninas, né? Mas para finalizar, eu queria perguntar para vocês qual que é a prescrição original que vocês deixam para quem está nos ouvindo. Eu vou deixar aqui, se você trabalhar com a nutrição, né, com a mudança de hábitos alimentares, trabalhe com a dieta inclusiva. A dieta inclusiva, na verdade, dieta é um modo de vida, né? E quando a gente associa ao positivo e ao não negativo, é muito mais fácil você implementar pequenos mini hábitos, né? A gente começa com mini hábitos. Então, não é deixe de consumir, opte por consuma aqueles alimentos, mesmo que haverão indulgências, né, alimentos inadequados, mas que ele vai deixar de consumir na frequência e muitas vezes na quantidade exagerada. Então, opte pela nutrição positiva, que é a inclusão daqueles alimentos que estão escassos, estão faltando e que precisam ser apreciados, né? E, sobretudo, terem uma relação, a família ter uma relação com prazer no momento da refeição. Muito legal. Paula, posso deixar duas? Pode? Eu vou deixar uma para quem é profissional da área da saúde. Invista em conhecer os pilares da medicina do estilo de vida. Vocês não vão se arrepender. Muitas vezes eu vejo o profissional da saúde que entra em contato com a MEV falar, nossa, mas eu já fazia MEV, só que eu não dava esse nome. É isso, mas é muito mais. É isso, mas é como se isso...
é muito mais profundo, existem mais ferramentas, né? Como eu disse no começo, nós não temos, até hoje, eu sou professora universitária. A universidade pincela algumas coisas de comportamental e sem a gente ter esse olhar comportamental, esse acesso ao comportamento, a gente vai ter muita dificuldade em fazer um real acolhimento dos nossos pacientes e proporcionar o melhor para eles, tá? Então, a minha dica é invista em MEV. Então, a minha prescrição é estude MEV, vai atrás, invista em cursos e pratique MEV. Pratique em primeiro tá? lugar, né? Agora, se você é leigo, é pai, é mãe, invista todo o tempo que você puder para estar junto dos seus filhos. A presença da minha prescrição é presença real. E ofereça, por mais que hoje em dia a gente tenha um relativismo, né, de falar tudo é bom, mas tem coisa que é melhor, tá? Tudo é bom, mas tem coisa que é melhor. Então, invista em coisas que têm uma qualidade, né? Então, por exemplo, uma qualidade de harmonia melhor. Por que o contato com a natureza é bom? Ele é harmônico, né? As cores são harmônicas, né? Então, tem obras de artes que são harmônicas? Tem, mas a natureza é muito harmônica. Então, busque o belo. E o belo sem relativismo, porque tem belo que é belo mesmo, né? Então, busque isso e a presença com os seus filhos. Perfeito. Vocês não vão se arrepender de toda a dedicação que vocês tiverem para isso. Nesse caso, não é só tempo de qualidade, é quantidade, também importa. É o que eu costumo brincar às vezes. Fala pro seu chefe, não, eu vou dar um tempo de qualidade aqui, não vou mais fazer às 8 horas, eu vou dar um tempo de qualidade, eu vou ficar aqui uma horinha. Mas vai ser de qualidade, chefe, não dá, né? Então, E, gente, onde é que o pessoal pode encontrar vocês nas redes? O meu perfil no Instagram é @BiancaNutri e também no YouTube, no LinkedIn. Tem canal no YouTube também. Legal. E o meu Instagram é @doutora Cláudia Terzia. Beleza. Pode mandar direct que a gente responde. Responde tudo. Eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente. Foi maravilhoso. Quero agradecer também o nosso patrocinador, o Life Up, por estar conosco nesse projeto. E aqui a gente vai finalizando mais um episódio. Se inscreva não, né? Procure o CBMEV pelo nosso site www.cbmev.org.br. Tem o perfil do Instagram também, o cbmev.org, @cbmev.org.br. Filie-se ao nosso colégio, porque daí vai ter como você acessar, vai ter curso esse ano, vai ter um monte de coisas acontecendo, desconto no congresso. E então nos procure e se delicie com as maravilhas da MEV. Muito bom. Obrigada, Muito bom. pessoal. A gente que agradece. Gente, eu que agradeço. Obrigada, querida.